esse 2630 de 2020, que é o tal da PL da censura e blá blá blá, deu um alvoroço. Né? A gente está vendo outras coisas aí, outros assuntos, mas deu um alvoroço porque a gente viu deputados que os eleitores falaram assim, cara, que decepção, como assim você está votando a favor desse absurdo? E eu acho esse PL, do jeito que está, um completo absurdo. E falo como cidadão, que ainda tem uma certa liberdade nesse país, não acho que é 100%, mas ainda tem uma certa liberdade, eu acho um completo absurdo. E eu acho que quem vota a favor disso, cara, tá mal intencionado, na minha humilde opinião civil. E aí eu te pergunto, cara, será que isso não rolou? Porque você deve ter visto casos de pessoas que votaram a favor, aí teve uma pressão popular, não, na verdade não foi bem assim e tal. Deve ter rolado, né? Teve pressão popular, com toda certeza. Inclusive, nesse ponto a gente mesmo fez, a gente acabou fazendo vídeos contrários e tudo mais. Então, no caso do Kim, se manifestou de forma muito forte, até mesmo para denunciar essas questões para os internautas. Né? Então, todos aqueles que acompanham o Kim, os seguidores do Kim, se manifestaram contrários. Então, eles acabam indo até os deputados e questionando essas manifestações. Eu, inclusive, também cheguei a fazer vídeo também, me manifestando com relação a esse ponto do que alguns deputados estavam acompanhando seus partidos. Então, um partido específico acabou levando um voto de alguns deputados aqui do Distrito Federal. Então eu fui lá e fiz um vídeo também na internet questionando o posicionamento deles. E aí depois eles falaram que não, mas não vai ser assim no mérito e tal. Então trouxeram a questão lá do mérito, né? Essa argumentação que para mim é uma argumentação bizarra. E até mesmo depois o partido se manifestou dizendo que ia trocar o posicionamento. Essa questão do PL, fake news, PL censura, ou como queiram chamar, para mim, deveria ser sim feita uma ramificação dos temas. Porque quando você fala que vou restringir a manifestação, a gente nem, aqui mesmo, né, nós nem poderíamos estar falando. Pois depois vai para um canal do YouTube, como é que vai ser feito YouTube, e tudo. Eu vou ter, e aí presume-se que eu estou falando uma fake news. E aí, assim, de antemão eu tenho que ser censurado para depois ter uma investigação. Cara, isso é censura prévia, isso é maluquice, velho. Isso é um ponto interessante, porque, por exemplo, eu me manifestei a respeito disso, Eu escrevi minha tese do mestrado, foi a respeito desse assunto. Caraca. Porque eu estava falando sobre o direito consumidor. E a gente tem, no direito consumidor, a questão da publicidade infantil, que foi muito regulada nos anos 90 na televisão. Você tinha aquelas propagandas da Xuxa, propaganda ficaram famosa, propaganda era legal, da estrela, de tudo. Até cerveja com criança, com mulheres, aquelas coisas todas que eram propagandas. Eram propagandas que o pessoal até falava assim, esse tempo que é bom. Anos 80, anos 90, meu amigo, era terra sem lei. Terra sem lei. Então, na televisão acontecia muito isso. E acabaram fazendo as limitações. E hoje em dia a gente não tem mais essas limitações. Tiveram essas limitações muito fortes. E acaba que hoje em dia a gente não funciona da mesma forma com relação à internet. Então, na minha opinião, eu escrevi sobre isso nessa tese, dizer que na internet deveria ter uma forma para você demonstrar o que é de fato, o que a lei diz. Então, o Código de Defesa do Consumidor completou 11 de setembro agora, 33 anos, né? Ele diz que há, sim, uma limitação com relação às crianças. Você não pode fazer publicidade para as crianças de uma forma abusiva. Né? Sim. Ok, então a internet acontece isso? Não, a internet não tem essa limitação. Acaba acontecendo de uma forma ilimitada. Então, na minha sugestão, eu digo que fizesse como foi feito na campanha eleitoral e no Covid. Não sei se você vai se lembrar, mas nas redes sociais aparecia uma pequena tarja. Então, você fazer uma postagem sobre Covid, qualquer que fosse. Qualquer uma, é verdade. Qualquer uma que fosse, você se manifestou, escreveu qualquer coisa sobre Covid, aparecia uma tarde dizendo assim, se oriente a respeito do Ministério da Saúde e tal, das questões relativas ao Covid. Só isso. Você quer se manifestar a favor, contra a vacina, não interessa qual é a sua manifestação, que você depois possa, sim, oferecer. É como acontece muito com relação ao cigarro. Tem gente que fala assim, mas no cigarro aparece do outro lado que dá câncer. Vou deixar de fumar? Não vai, mas a informação foi dada. Foi dada. Agora tá na lata de refrigerante também. Alto em açúcar, alto em açúcar refinado. Isso assim. É direito do consumidor. Então, que é a obrigação do Código de Defesa do Consumidor prestar a informação. Então, na minha opinião, deveria ter isso na rede social. Como aconteceu também na campanha eleitoral. Assim, aparecia sobre o TSE. Na minha banca, quem foi o meu orientador
foi o ministro Edson Fachin, ministro do STF. Então o ministro Edson Fachin falou assim, de fato quem estava como presidente do TSE naquele momento era eu. Então foi essa uma determinação do TSE para que tivessem essas taxas de manifestação a respeito das eleições. Então foi uma coisa que partiu de lá. Isso. Então é uma coisa interessante que você dá a informação, não é limitação. Então é um campo interessante de debate que cabe sim se debruçar e se manifestar a respeito dele. Agora, de forma atabalhoada, atropelando o regimento, botando na calada da noite, esse tipo de coisa, não. E eu acho sim que você, por exemplo, como vai ficar as redes sociais? Vamos tratar as redes sociais. Como vamos tratar a questão do jornalismo? Como vai ficar o YouTube? Então, você vai tratar as questões de forma separada e distinta. Agora, você pegar e jogar tudo no mesmo e tentar atravessar como foi feito nesse PL, eu não concordo. Então, como eu falei, eu até prefiro, talvez não seja uma opinião tão popular assim, eu prefiro que separe os temas para que aí sim a gente possa se debruçar. O problema a ideia que foi apresentada vamos separar os temas para tu conseguir atravessar tudo. Aí não. Não é isso que eu entendo. E isso sim eu também acho que é antidemocrático, não é o correto a ser feito. Gente, é a publicidade. Eu não sei se é um direito, uma prerrogativa, eu esqueci o nome, mas tem que ter, é público. Você não tá brincando de vamos fazer escondidinho aqui, ninguém vai perceber. Não, cara. Todo mundo vai perceber porque você não é dono de nada. O presidente da República não é dono de nada, o ministro do Supremo não é dono de nada, o presidente da Câmara não é dono de nada. Você está ali gerindo porque teve uma manifestação popular para te colocar num cargo temporário. Mas a República continua. Isso vale até para as leis mesmo. Por exemplo, a questão do lei lá, do TDAH e tudo, que eu estou dando essa força na medida do possível. Ainda está passando nas comissões. Você me ajudou muito no ano passado, etc. Mas aquela coisa assim, não é a minha lei. É feita a várias mãos. E tem que ser feito assim. Da mesma forma que eu também não posso impedir que nenhum grupo, ou querer impedir que nenhum grupo analise e interfira com as suas opiniões, né? No andamento desse processo, no tipo assim, dar sugestões e tudo mais, eu não quero que façam isso comigo. Então ninguém pode impedir uma participação, uma manifestação popular de quem quer que seja, que a democracia é isso.